porque mais da metade dos brasileiros reprova a atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. É o que aponta uma pesquisa Datafolha realizada entre os dias 15 e 16 de março, com 2.023 pessoas. 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho de Bolsonaro na gestão da crise do coronavírus. Ainda de acordo com a pesquisa, 43% dos entrevistados acreditam que o presidente da República é o principal culpado pela situação da crise sanitária. O levantamento ainda informa que a aprovação geral de Bolsonaro ficou em 30%. E aí eu vou emendar, meus queridos, e trazer mais uma informação aqui importante. Acabou de sair também uma outra pesquisa da Datafolha, dizendo que 50% dos brasileiros são contrários ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste momento. Constantino, você começa essa rodada. Paulo, como eu disse antes, uma tragédia cria a necessidade, muitas vezes, de busca de um bode expiatório. Com essa campanha intensa feita pela imprensa em geral contra o presidente, que culpa ele por cada um dos óbitos, por dor de dente universal, por falta de leito na França, É como se não existisse a pandemia. São os mesmos que falavam economia fica para depois e depois culpam o presidente pela queda do PIB. Então, nós estamos diante de uma grande conspiração de canalhas. Ao mesmo tempo, de muita gente que, amedrontada, e com essa imprensa não ajuda, porque destila pânico a cada dia, olha para o presidente para encontrar o seu bode expiatório e culpar alguém, transferir a culpa, Enquanto que os governadores bancam aí os que estão fazendo alguma coisa pela população. E na prática o que eles estão fazendo é destruir de vez a economia do país e vidas, portanto. Então, eu acho que, infelizmente, a primeira baixa nessa pandemia foi o bom senso. Foi um debate sério, maduro, E isso deu lugar a muita demagogia, muito sensacionalismo. O que não quer dizer, obviamente, que o presidente não errou, e não errou muito na sua postura, Agora, para um público que vive muito mais de aparências, de sinalização de virtude, de imagem, Essa visão estética de mundo, para esse público, aí eu entendo até achar que um governador como o João Dória está fazendo um trabalho melhor do que o governo federal, Mas se dependesse só desses governadores, eu acho que a gente poderia dizer adeus às nossas liberdades. Marque a sua análise da pesquisa Datafolha. Olha, se tratando do Datafolha, até acho pouco baixos os índices aí, O Datafolha falar que metade dos brasileiros são contra o impeachment do Bolsonaro, para o histórico do Datafolha é até o índice baixo, porque com toda a porrada que o presidente leva desde o início da pandemia, desde o início do governo, A pandemia só aí afunilou mais isso. Ainda ele ter o apoio de metade dos brasileiros é muita coisa. É claro que eu estou sendo irônico aqui. Eu acredito muito que todos os gestores públicos estão em algum grau de descrédito, O presidente sentiu forte isso, 54% é bastante coisa, mas é importante reforçar também que os governadores também têm um grau de descredibilização importante. É só você ver o João Dória, que se prostou aí como pai da vacina, e amarga aí 5% em média em qualquer sondagem eleitoral à presidência. Então, todos os gestores públicos estão amargando aí esses índices baixos, que é sinal que a população é contrária como um todo essas medidas que estão sendo tomadas. Tanto a questão da vacinação, que o governo federal realmente demorou para entrar em campo, mas também como essas medidas restritivas, muitas delas sem pé nem cabeça, sem qualquer critério científico, ao contrário do que anunciam alguns governadores e prefeitos, que tiram a liberdade das pessoas e as pessoas não veem o resultado prático. É importante dizer também que estamos muito longe do cenário eleitoral, porque eu estou vendo muita gente já fazendo análise, querendo emendar na questão eleitoral, porque o jogo eleitoral inverteu agora, porque não sei quem fez uma fala a favor da vacina e agora o Lula entrou no jogo e colocam esses elementos todos para tentar antecipar o debate eleitoral, mas eu creio que essas avaliações da pandemia ainda não são o reflexo do que podemos ter nas urnas no ano que vem. Até porque, se pegar os números, veja, o Bolsonaro sempre tem ali acima de 30% das intenções de votos no ano que vem. E ele consegue ali morder muitos votos dos que consideram ele como regular. Perfeito. Então, a pauta de valores vai ser muito importante nas próximas eleições, mais até do que da pandemia.
Perfeito, Mark. Amanda, esse número de 50% nesta outra pesquisa tira o impeachment de cena? Eu acho que o impeachment já está afastado há algum tempo, né? Principalmente quando o Bolsonaro conseguiu eleger aí os presidentes da Câmara e do Senado e conseguiu formar uma base aliada. Então, não acho que o impeachment seja um grande debate, uma grande discussão hoje, se bem que uma outra faceta, uma outra parte dessa pesquisa da Datafolha divulgada agora há pouco também diz que 56% dos brasileiros acham que o Bolsonaro não é capaz de liderar o país nesse momento de crise. E ao contrário do que os meus colegas acham, não acho que a imprensa seja algoz nem Bolsonaro vítima. Na verdade, os brasileiros são as grandes vítimas e eles estão cobrando a conta da pandemia do governo Bolsonaro. Nas palavras de um líder de um importante partido de centro, acabou de me mandar uma mensagem, ele falou assim, eu perguntei o que ele achou da pesquisa, ele disse que o governo começa a pagar na política a fatura dos erros na saúde. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também me disse coisa parecida. Está de acordo com o tamanho da crise na saúde. Então é preciso a gente entender que o Bolsonaro ele tentou uma artimanha, jogar a culpa da pandemia e da crise econômica no colo dos governadores. Mas para a maioria dos brasileiros isso simplesmente não está colando. 54% acham ruim ou péssimo o desempenho do Bolsonaro à frente do coronavírus e 46% acham que o presidente é o principal culpado pela atual situação da pandemia. E aqui tem um dado interessante, porque o Datafolha mudou a pergunta que fazia antes. Ele perguntava se o presidente era culpado pelas mortes. E aí metade da população dizia que ele não era o principal culpado pelas mortes, com razão. Agora o Datafolha perguntou, quem é o principal culpado responsável pela atual situação? Presidente, governadores ou prefeitos? E a população, a maior parte, 46%, acham que é o presidente, né? Então, o reflexo da má condução da pandemia, ela se dá diretamente na avaliação do governo Bolsonaro, que vem piorando. Imagina, o ruim e péssimo eram 32% em dezembro, agora em março são 44%, subiu 12 pontos percentuais. O cientista político Carlos Melo, do INSPER, me disse que esse sinal de alerta para o governo começou em janeiro, agora já é uma sirene tocando. E aí você imagina, se a gente for ver esse copo meio cheio, meio vazio, o que pode vir nos próximos meses como sinal positivo para o presidente Bolsonaro? Algumas coisas. O auxílio emergencial vai começar a ser pago em abril, né? Se bem que alguns analistas acham que isso, no máximo, vai manter a popularidade estável, não vai fazer cair mais, mas também não vai subir, porque é um valor muito menor do que na primeira rodada do auxílio emergencial. E a vacinação, quando começar a andar, também pode ser um fator positivo. Mas, por enquanto, as notícias para o governo são péssimas.